Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que Ramon Dias e Emiliano são questionados dentro do elenco do Corinthians, mas quero te passar também a posição da diretoria. Vamos falar ainda nesse blend de informações que começou o tratamento de Garro com o médico do Memphis, como eu revelei ontem para vocês, e vou te contar essa história agora também. Tem Thales Magno fechando o seu novo empréstimo com o Corinthians e até o final desse ano, somente por um valor que eu achei muito caro, mas eu quero a sua opinião e vamos falar sobre isso também nesse blend. Tem ainda Augusto Melo sendo intimado a depor no caso da ex-patrocinadora. Tem Augusto Melo convidando o autor do seu pedido de impeachment para trabalhar no marketing, comandar o marketing do clube. E tem também a questão Fabrício Anchileri. Ele volta? É grave a lesão dele? Ele volta já sábado ou não? Enfim, tudo isso agora um blend recheadíssimo para você. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar por Rodrigo Garro. Ontem o canal Café do Setorista trouxe com exclusividade, foi exclusivo, que o Memphis Depay foi o responsável por indicar o médico, né, e o tratamento para o Garro na Espanha. Mais uma informação exclusiva, tá? O João dá sequência no assunto, tá? Dizendo que o procedimento qual o Garro está sendo submetido é semelhante a uma eletroacupuntura, uma espécie de tratamento de choque. No Brasil não tem. Agulhas são aplicadas na região em que o paciente sente dor com estímulos elétricos. Foi o que o Dr. Alba falou aqui, que era um dos procedimentos, ele até citou também, né, o PRP, e que não sairia disso, né? O Dr. Alba acertou em cheio pelo jeito. No caso de Garro, né, é no joelho que ele está, né, sofrendo as agulhadas, já começou o tratamento, a técnica é fisioterápica, né, e não necessita de intervenção cirúrgica. Eu já falei para vocês que todos os tratamentos conservadores vão ser utilizados e a cirurgia só em último caso, tá? O médico especialista que trata, né, o Garro já lá na Espanha, ele tratou o Memphis Depay faz alguns anos, tá? Quando o holandês ainda atuava pelo Atlético de Madrid. Então foi ele que indicou, né, esse médico ao Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians. Informação revelada em primeira mão, tá? Pelo canal Café do Setorista. O Clube Paulista ainda trabalha em conjunto, né, com o profissional espanhol, claro, né? O Corinthians aprovou tudo, né? Foi junto, enviou profissionais, né? Todas as recomendações e avanços do procedimento estão sendo monitorados, tá, diariamente pelo departamento alvinegro. E o Garro deve voltar já ao Brasil no final de semana, mas sem previsão de retorno aos gramados. Então, já no próximo final de semana ele está aí, e agora é aguardar, né, para saber, né, quando o Garro vai voltar aos gramados e defender a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Novamente, é o Memphis envolvido, hein, na recuperação do Garro. Quero que você comente aqui embaixo e me fale sobre isso. Olha só, o Thales Magno, meu amigo, renovou o empréstimo com o Corinthians. Eu já havia trazido essa informação, mas o GE está cravando, tá? O Corinthians renova o empréstimo de Thales Magno, dando crédito aqui. O Corinthians vai pagar aquilo que o canal Café do Setorista já trouxe para vocês. 850 mil dólares, cerca de 5 milhões de reais, para ficar com o Thales Magno até o final do ano. Lembra que eu fui prudente? O cafezinho não brinca, né? Eu falei para vocês que havia uma discussão se esses 5 milhões de reais seriam até o final do ano ou até o meio do ano que vem. Muita gente já falando que era até o meio do ano que vem, até o meio do ano que vem. Eu falei, eu não vou cravar esse tempo, porque é esse tempo de contrato, esse período de empréstimo que está sendo discutido. O valor já está praticamente acertado. O Corinthians queria até o meio do ano que vem, mas o New York City queria somente até o final do ano. E eu trouxe para vocês também com exclusividade que se o New York City batesse o pé, né, para que o empréstimo fosse somente até o final do ano por 5 milhões, o Corinthians ia pagar, ia ceder, e foi o que aconteceu. Para mim, uma negociação caríssima, porque o Thales Magno não é esse jogador que todo mundo acha. Enfim, o Corinthians já está pagando mais, paga 5, paga mais 5, daqui a pouco vai pagar quanto? Até chegar no final vai pagar 15 milhões, né, 15 milhões de dólares pela compra do jogador também. Enfim, eu não gostei, né, de 5 milhões, já havia antecipado,
e não estou aqui, né, sendo oportunista ou tão querendo apenas criticar, porque eu disse antes, né, eu já falei no meu vídeo, se fechar até o final do meio do ano que vem por 5 milhões, beleza, aceitável, tá? Agora, se fechar até o final desse ano somente por 5 milhões, caro para mim, é muito caro. Até porque é um jogador que cisca, né? Tem uma bela jogada de ombros, mas, enfim, com as pernas mesmo a gente não vê muita coisa, tá certo? Então comenta aqui embaixo o que você acha de Thales Magno, que está renovando seu empréstimo com o Corinthians agora, né? É oficial. Meus amigos, o negócio no Corinthians está pegando politicamente. Eu falei que o mês de abril ontem para vocês seria um mês decisivo, que todo mundo estava mexendo as suas peças, né? Hoje a Gazeta soltou uma informação importante: o Augusto Melo, né, o presidente do Corinthians, foi intimado pela Polícia Civil de São Paulo a prestar depoimento no caso da ex-patrocinadora, no inquérito, né, que investiga lá o acordo e as consequências do contrato com a ex-patrocinadora, a questão do intermediário, tudo aquilo que já, né, rolou em 2024. Além do Augusto Melo, Marcelo Mariano, o fiel escudeiro de Augusto Melo, que é o ex-diretor que ainda trabalha, só no Corinthians existe isso, né? O ex-diretor em atividade, é como se tivesse um ex-jogador jogando. Só para você ter uma ideia, né, a gravidade disso. Está ativo na rotina do clube, né, como já tem revelado aí a imprensa. O Sérgio Moura, o ex-superintendente de marketing do clube, né, que foi aí um dos líderes na questão aí da campanha eleitoral do Augusto Melo, e também um dos líderes aí na frente, né, era o diretor de marketing quando fechou esse patrocínio, tá? Depois você lê a matéria lá, a matéria deixa bem clara que o trio, né, os três, Augusto Melo, Mariano e o Sérgio Moura, o trio foi qualificado como investigado, tá? Eles não estão indo na condição de testemunha, não. Estão sendo investigados, tá certo? As oitivas foram agendadas para os dias 14, 15 e 16 de abril. Enfim, daqui 2 semanas, tá? A polícia vai estar ouvindo Augusto Melo e companhia. O que você acha disso tudo? Eu quero a sua opinião, quero que você fale sobre isso, tá? E tem mais uma coisa sobre Augusto Melo também, que eu vou deixar aqui, que eu acho muito importante. O Augusto Melo chamou Edgar Soares, tá? Que é enfim, um conselheiro, né? Um dos responsáveis, um dos líderes, né, por redigir o pedido de impeachment contra o próprio presidente Augusto Melo, e o Augusto Melo convidou para ser diretor estatutário de marketing do Corinthians, tá? A tendência é que ele assuma o cargo, é uma informação do blog do Perrone. O Edgar confirmou o convite, tá? E disse não ver contradição no fato dele estudar assumir um posto da diretoria após ter participado, né, de maneira importante, né, na elaboração do pedido de abertura de processo, né, de impeachment do Augusto Melo. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou, né, enfim, né, velho, como é que eu vou acreditar que um camarada desse vai fazer um bom trabalho? O cara é contra de pediu o impeachment do presidente, agora vai trabalhar junto. Cara, é por isso que eu falo, né, que esse canal é diferente, eu não consigo nunca, né, meu irmão, ficar, enfim, aqui passando pano para dirigente. Vai, quem gosta de dirigir, o Augusto também, né? Tá chamando o cara para quê? Já que o marketing lá com o Vinícius está fazendo o trabalho dele. Recebi o convite para ser diretor estatutário, estou estudando, coloquei algumas condições, estou aguardando o que o Augusto vai dizer, né? Enfim, eu não quero nem falar mais sobre ele, tá? Vamos seguir aqui com o nosso blend de informações. Deixa o like aqui. Parabéns, novo diretor de marketing se assumir. Parabéns. Esse é o Corinthians, desse jeito o negócio não vai para frente. Olha só, e a questão de Fabrício Anchileri, né? Ontem ele virou desfalque do Corinthians de última hora. Para mim, mais um erro, né, do Ramon Dias, né, que colocou o Anchileri para atuar, né, na partida contra o Bahia, porque foi lá que ele sentiu essa lesão, tá? Só para você ter uma ideia, o Fabrício Anchileri não foi relacionado para a partida contra o Huracan por conta de uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. O Ramon tem que saber avaliar melhor. Por que não pôs o Palácios? Eu falei isso, olha só, eu falei isso no pós-jogo do domingo.
Cara, você põe o Hugo de titular, já que o Bidu não pôde ir por conta do nascimento do filho, põe o Palácios na reserva, o cara vale 600 mil por mês, entendeu? Não é mau jogador, a gente nem viu, na verdade, né? O que viu deu para ver que ele conhece, apoia, né? Conhece, domina bem a bola, apoia. Pô, e você foi pôr o Anchileri, velho, um cara já acima de 30 anos, estava 9 meses sem jogar, para quê, velho, que você pôs naquele jogo? E ontem o Huracan deitou para cima do Bidu, velho, deitou para cima do Bidu, entendeu? Então o Anchileri recebeu, né, um impacto aí no jogo contra o Bahia, iniciou a partida contra os reservas, você lembra, entrou no decorrer, né, do segundo tempo, tá? Entrou no decorrer do segundo tempo o Fabrício Anchileri, e agora, né, acabou aí sendo detectada uma tendinite na região do bíceps da coxa, né? O Fabrício Angileri poderia até jogar com alguma infiltração, acharam melhor não, e o Corinthians espera que ele esteja à disposição para sábado, tá? Então talvez o caso do Anchileri não seja, né, um caso grave, tá? Um caso grave aí, o nosso querido argentino e muito bom jogador, tá? Fabrício Anchileri, nesse exato momento, chega para mim aqui na gravação, né, o texto do Corinthians, né, agora o vínculo vai até 31 de dezembro de 25, tá? O Corinthians confirmando de forma oficial que Thales Magno fica até o fim de 2025. Comenta aqui sobre Thales, sobre Anchileri, e vamos encerrar falando de Ramon Dias sendo cornetado no elenco. Deixa eu retirar os óculos para não fazer sombra, tá? Ontem, né, eu não ia falar isso ontem, mas após a partida, né, um jogador do Corinthians, tá? Um jogador do Corinthians, abre aspas para que ele me disse, fez uma bagunça tática acima do normal, tá? E esse jogador não é o Coronado, tá? Não é o Coronado. Por Deus, essa mensagem não é do Coronado, antes que alguém fale isso. Eles não gostam de Coronado, eles não gostam do Coronado, tá? O Emiliano não gosta do Coronado. Enfim, o time pediu um meia e ele não pôs o Coronado, que foi uma das frases que eu usei bastante no meu pós ontem, inspirado, né, nesse atleta aqui, e ele fala ainda, né, e cita outros jogadores também que pensam como ele, tá? Enfim, a gente falou bastante ontem, né, no pós-jogo, sobre os erros do Ramon Dias e do Emiliano, e ele foi cornetado no elenco, né, que foi o time estava bagunçado taticamente. O que fortalece a minha informação, que você deve ter percebido, o Memphis estava extremamente estressado, né, no jogo. Enfim, o Corinthians jogou sem meia. O Yuri Alberto também se esquivou, né, para não falar que a bola não estava chegando muito. Apesar que o Yuri não pode reclamar muito, porque teve 2 chances, foram vergonhosas, né, as finalizações dele. Uma nem finalizou, ele furou, né? E, enfim, então assim, tem jogadores do Corinthians que estão insatisfeitos com o trabalho do Ramon, ok? Ele tem a panela dele, o Emiliano tem a panela dele. Não vou citar quem faz parte, tá? Até para não comprometer ninguém, mas tem muita gente, principalmente os brasileiros, que não curtem muito o trabalho do Ramon Dias. Ah, era o Fagner, foi embora aí. Continua, o Fagner foi embora e continua. Agora, a questão é, Fabinho Soldado não vai demitir o Ramon Dias, tá? O Augusto Melo não vai demitir o Ramon Dias. Ele acabou de ganhar um título paulista, né? Consultei também a parte da diretoria, não mudou nada, Ramon, bancadíssimo aí no cargo de técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista, apesar da insatisfação de alguns jogadores, outros gostam. Então, bom, eu não sei se está meio a meio com a porcentagem disso, tá? Mas tem jogador que gosta, e principalmente o Fabinho e o Augusto gostam, então Ramon Dias segue como técnico do Corinthians, mas eu queria registrar, inclusive lendo as mensagens para vocês, desses questionamentos desses atletas em relação ao Ramon, e deu para perceber ontem muito jogador insatisfeito né, de carinha. O Memphis era um deles, tá? Era só você observar, e isso é insatisfação com a tática do time, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque ó, tem renovação de Thales Magno, tem situações de Rodrigo Garro e Hugo Souza, tem a volta de Fabrício Angileri, jogo decisivo contra o Vasco no fim de semana e uma declaração polêmica do Ramon Dias. Tudo isso, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala galera, deixa eu te contar que eu sou o mais novo embaixador do Tadala Natural. Ele tá de volta!
Tô muito feliz em fazer essa parceria mais uma vez aqui no canal. Um beijo pro Léo, pra toda a equipe. Tudo isso para ajudar você, a melhorar o teu desempenho na hora H, na tua vida a dois. E não importa se você está enfrentando isso há algum tempo, isso não é problema. O problema é não fazer nada para mudar. Ou se você quer apenas algum reforço, eu te garanto. Se você fizer o uso correto do Tadala Natural, você vai colher ótimos resultados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição com uma matéria sobre o produto, com todos os detalhes, para você saber se esse produto serve para você tirar algumas dúvidas, tudo isso detalhadamente com os benefícios do Tadala Natural, inclusive com o comentário de um dos clientes que faz uso do produto diariamente. Bora? Então aproveite, clique no link aqui na descrição e aproveite para melhorar o teu desempenho com Tadala Natural. Bom, pessoal, primeiro agradecendo, todo o carinho que vocês me dão aí, para quem já está inscrito, para quem vai se inscrever, para quem deixa o like no vídeo, obrigado de coração. Vamos atualizar a situação do Thales Magno, porque o Corinthians anunciou oficialmente a renovação de contrato, a extensão do contrato de empréstimo junto ao New York City, e diferentemente do que tínhamos, de que ele estenderia esse contrato por mais um ano, ou seja, até a metade de 2026, esse contrato agora está estendido até o fim de 2025, ou seja, apenas até o final do ano. Eu acho que faz mais sentido, porque terminar o contrato na metade da temporada é sempre um problema, porque você, enfim, se não puder ficar com o jogador, ele fica apenas uma parte, já começa a ficar descomprometido, até no inconsciente, sabendo que não vai ficar, quando o clube não conseguir renovar, a opção de compra para efetivar a aquisição do jogador é muito alta, a gente está falando aí de quase 80 milhões de reais. Então o ideal, até para testar mais o Thales Magno, ele ficou um ano, chegou na metade do ano passado, foi importante no começo, depois chegaram outros reforços em que ele perdeu espaço, o início desse ano ele foi bem de novo, não fez um bom jogo contra o Huracan, como quase ninguém, mas é um jogador que, enfim, é importante, é uma alternativa ali, o Corinthians já tem dificuldades no ataque, então manter o Thales Magno até o final do ano, eu acho que torna-se uma alternativa interessante. E o Corinthians conseguiu e anunciou desta maneira no seu site a extensão do contrato até o fim dessa temporada. Então é uma preocupação a menos. Depois disso, acho que precisa reformular o seu sistema ofensivo, porque vai ser muito difícil pagar o que os americanos querem, é muito dinheiro, e eles não vão permitir também uma extensão de contrato, de empréstimo a todo instante, Uma hora o Corinthians vai ter que se decidir. E aí eu acho que vai ter que mudar a sua configuração ofensiva, buscar outros nomes e tudo mais, mas é algo para não se pensar agora. A gente está no mês de abril, era um contrato que iria até o final de junho e agora apenas no fim de dezembro, beleza? Beleza, vamos falar sobre outras situações. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan, por conta de uma tendinite na coxa esquerda, como tem tido tendinite, nos jogadores do Corinthians. Mas enfim, que é um problema muscular, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim. E de que ele foi apenas preservado, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei para vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui que o Angileri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência, eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir.
Ele vai estourar, não tem como. Ele pode estar jogando aí com essa frequência, até surpreendeu todo mundo pela maneira como ele chegou, mas em algum momento ele ia dar uma oscilada, ou técnica ou física. Aconteceu. Ele sentiu alguma coisa, né? Então é natural. Tomara que ele já retorne no fim de semana, porque é um acréscimo tremendo ali na lateral esquerda. Agora, tem outras situações que eu preciso falar com vocês que se referem a Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo Hugo. O Hugo tem uma lesão muscular de grau 2 e o Corinthians não dá prazo de retorno, mas a gente sabe que na média os jogadores costumam retornar depois de uma lesão muscular de grau 2 após 3 semanas, de 3 a 4 semanas, o que daria cerca de um mês sem o Hugo Souza. Mas as informações que chegam é que o goleiro ele tem um tratamento, um cuidado, uma recuperação diferente de um atleta de linha. Então existe uma expectativa de que daqui a pouco essa recuperação possa acontecer antes desse período da média de 3 semanas. Ou seja, daqui a pouco, em uma semana, em 2 semanas, o Hugo já consiga estar à disposição. O que o Corinthians vai fazer? Avaliar o Hugo semana a semana. Ele vai trabalhando, fazendo fisioterapia, fazendo todo o processo, né, de recuperação dessa lesão muscular e essa cicatrização, e o Corinthians vai acompanhando para saber se o Hugo terá condições ou não. Como ele é um cara muito dedicado, muito profissional, que jogou no sacrifício muitas vezes, inclusive, eu acho aí que a gente pode ter uma antecipação de uma previsão inicial que era de cerca de um mês sem o goleiro titular do Corinthians. Talvez umas 2 semanas aí a gente já possa ter o Hugo Souza de volta. Então vamos ter que acompanhar essa situação. Rodrigo Garro. O Garro, como todos sabem, está em Madrid para, segundo o Corinthians, se submeter a um tratamento inovador da sua tendinopatia patelar, que é uma tendinite no seu joelho direito. E segundo o Samir Carvalho, e confirmado inclusive por outros portais, ele foi realizar esse procedimento com um especialista que já trabalhou com o Memphis Depay no Atlético de Madrid. Hoje é um profissional que não está em clube algum, mas está lá em Madrid, e na Espanha tem vários profissionais renomados, especialmente na questão joelho, né? Tem o Ramon Cugá lá, que é do Barcelona, que trata o joelho do Suárez, que tratou o joelho de grandes craques do mundo, que todo mundo vai lá para se consultar com o cara. Esse não tem o nome, né? Mas é um cara do Atlético de Madrid, que hoje nem está vinculado a clube algum, que foi indicado pelo Memphis para que o Garro enfrentasse, né, realizasse esse tratamento. É um tratamento de fisioterapia com uso de choques e agulhas fisioterapêuticas. Agora tem o seguinte, esse tratamento, enfim, é um tratamento que vai durar cerca de uma semana, o Garro volta e continua a sua recuperação no Brasil. Existe uma expectativa de que o Garro fique pelo menos uns 2 meses afastado, o que seria bem problemático, né? A gente está falando aí de um jogador super importante, e outras pessoas dão conta de que daqui a pouco ele retorne apenas depois do Mundial, ou seja, apenas no mês de julho. A gente está em abril, maio, junho, 2 meses, dia 15 de junho começa o Mundial, se ele não voltar até o dia 15, somente no mês de julho, o que é uma pena, enfim, mas o Garro tá tentando, né? Tá tentando curar de uma maneira sem cirurgia esse problema que ele enfrenta no seu joelho direito. Pra gente fechar, o Ramon Dias, na sua entrevista pós-jogo, depois daquela derrota meio inexplicável, né? Pela maneira como o time jogou, contra o Huracan, que surpreendeu o Corinthians dentro de casa, complicando a vida do Corinthians já na Sul-Americana. Um dos grandes questionamentos do jogo foi do porquê o Igor Coronado, por exemplo, demorou tanto a entrar. Quando eu falo Igor Coronado, eu estou falando não necessariamente do jogador, mas de um jogador com essa característica. Porque o Corinthians precisava de um meia armador naquele momento e para muitos ele demorou para entrar. A resposta do Ramon sobre essa pergunta, sobre a demora para colocar o Igor Coronado, foi num sentido muito diferente daquilo que muitos imaginavam. Ele chegou e disse o seguinte, para eu usar o Coronado, eu teria que tirar o Memphis. E essa é uma decisão muito difícil. Oi? Porque, teoricamente, o Coronado e o Memphis, eles podem jogar juntos. Como o Garro e o Memphis jogam juntos. O Memphis joga no ataque, o Garro é o meia. O Coronado entra como meia, o Memphis segue no ataque.
Quando ele escala o Romero, o Memphis volta para ser esse meio-campista. Isso é uma questão que até então entendíamos como pontual. O Memphis faz essa função também. Auxiliou muito no primeiro jogo da final lá no Allianz Parque. Sabe fazer essa função. Agora, quando ele diz que para ele colocar o Coronado ele teria que tirar o Memphis e não o Romero, porque era simples, era tirar o Romero, colocar o Coronado, avançar o Memphis pro ataque e acabou. Mas quando ele fala isso, chama a atenção. Porque não faz sentido. O Coronado não disputa vaga com o Memphis, disputa vaga com o Romero. A questão é que o Memphis troca de posição. A menos que exista uma combinação, uma conversa, um acordo já do Memphis querer jogar como meia. Já que ele é o camisa 10, que ele seja esse cara mais centralizado, que ele tenha esse acordo com o Ramon. Ó, a partir de agora eu quero jogar por dentro. E aí o Ramon entenda que, opa, não, eu não posso tirar o Memphis dali. Para eu botar o Coronado, eu vou ter que tirar o Memphis. Então eu não ponho o Coronado e eu deixo o Memphis ali. É estranho. Porque é só a gente usar o raciocínio do Rodrigo Garro. Se o Garro tivesse à disposição, ou quando o Garro voltar, ele vai dizer também que os dois se invalidam? Disputam a mesma função? Ou o Garro e o Memphis podem jogar juntos com aquele trio, Garro, Memphis e Yuri?